Então, meus amigos, vamos falar da reforma tributária. Meu nome é Alexandre Zibenberg e sejam bem-vindos ao nosso canal. Façam a sua inscrição no canal, compartilhe esse vídeo nos seus grupos e vamos a esse assunto que é de extrema importância. Eu já li o projeto de lei algumas vezes, participei de audiências públicas nessa semana sobre esse tema da reforma tributária. É um tema que ainda deixa muitas dúvidas, mas é um projeto que ele vem com o apoio aí do PT, do governo do Lula, né, do ministro da Economia, do Haddad. Ele passa pela Câmara Federal, que é onde estão os deputados federais, onde você tem a maior concentração hoje de políticos de direita. Então o fato dele ter passado com uma grande margem de votação demonstra que dificilmente as suas diretrizes serão alteradas no Senado e numa sanção ao veto presidencial. Então ele agora está no Senado, mas a gente sabe que o Senado consegue ser mais à esquerda do que a Câmara, onde estão os deputados federais. Você tem 81 senadores e você tem 513 deputados federais. Tá? Os conservadores, a direita, eles são mais fortes na Câmara Federal e eles são mais fracos no Senado. Tá? Não preciso dizer para vocês que o nosso presidente ele é ultra esquerda, né? E essa reforma tributária existe um pouco de trás dela um cunho ideológico, que é onde você tem o aumento do poder do Estado e além do aumento do poder do Estado sobre as famílias, sobre as empresas, você tem a concentração do poder do Estado. Você tira poder de municípios, de estados e você concentra poder em Brasília, tá? Então sem dúvida nenhuma você tem um cunho ideológico em relação a isso. A questão da criação do Conselho Federal, que teve até o apoio do governador Tarcísio de São Paulo, foi uma bola fora, né? Horrível o Tarcísio ter apoiado isso. Você vai criar um Conselho Federal em Brasília, que é obviamente com muita influência do governo federal. Se a gente parar para analisar das últimas 6 eleições no Brasil presidenciais, 5 o PT ganhou, né? 3 o Lula e 2 a Dilma, e 1 o Bolsonaro. Não estou entrando aqui em questões de transparências eleitorais, mas o resultado final acabou sendo esse. Então a gente sabe que criação de qualquer Conselho Federal você está aumentando o poder de quem está no governo federal, que a gente sabe que infelizmente tem sido o PT, tá? E o nosso canal aqui é um canal para que todos saibam com pensamento de direita, tá? Se não é de direita você pode assistir, você pode comentar, pode criticar, fique à vontade. Mas aqui nós temos uma vertente de pensamento que nós defendemos sim o liberalismo econômico e os valores conservadores. Então vamos lá. Esses impostos, né, que foram alterados nessa reforma tributária, a gente tem que entender a questão do IBS, tá? Que imposto é esse? IBS, que é o Imposto de Bens e Serviços. Esse imposto ele pega 2 impostos que são muito importantes. O ICMS, que é o principal imposto do Estado, e o ISS, o principal imposto do município. E eles juntam esses 2 impostos. Só que o que acontece? O ISS hoje, sua alíquota fica entre 2% e 5%. Tá? E o ICMS, uma média nacional, é de 17%. Ou seja, você poderia aí para simplificar, fazer uma média, né, e ficar ali em 9%, 8%, seria uma média, né? Ou você poderia reduzir esse imposto, que seria ótimo também, você imagina? Você junta o ICMS e o ISS e você cobra 5% de todas essas operações no Brasil, seria maravilhoso, mas não é isso que eles fizeram. Eles juntaram os 2 impostos e a alíquota agora que está sendo debatida é entre 25% e 30%. Ou seja, o setor de produtos, dessas vendas de produtos, ele vai ser afetado negativamente, sim, porque você sai de uma média de 17 para 25, 30, né? Então ele vai ser afetado. Agora, o setor de serviços ele vai ser muito prejudicado, ele sai aí de 5%, né? E ele vai para 25 ou 30%. Então é uma bomba nuclear essa reforma no setor de serviços. Para quem não sabe, é o setor de serviços que emprega 70%, né, dos brasileiros registrados, 70% das pessoas que têm carteira assinada no Brasil, eles estão no setor de serviço, que também produz 70% das riquezas do Brasil. Então esse setor de serviço seria uma espécie até de locomotiva da nossa economia. Então você prejudicando esse setor, a reboque você vai prejudicar muito, né? Tem algumas indústrias aí que estão dizendo que serão beneficiadas, porque você vai perder menos tempo para organizar os tributos, porque o ICMS hoje existe uma questão de créditos, né? Se você tem, por exemplo, uma fábrica em São Paulo que produz um alimento, ela vende para o Rio de Janeiro e você paga lá 12% de ICMS, depois no Rio você vai pagar 20%,
Na verdade, você se credita desses 12, aqui no Rio você só pagaria a diferença, né? Só pagaria esses 8, você usa aquele crédito. E aí, você não vai ter mais isso, porque o ICMS ele era cobrado na saída do produto, né? O fato gerador era quando ele saía, o produto saía dessa fábrica, saía desse estabelecimento, saía dessa distribuidora. Não vai ser mais lá, vai ser cobrado onde é o consumo. Então você reduz sim essa questão de guerra fiscal, né? Você reduz isso, então isso seria uma melhora, porque você vai gastar menos tempo para fazer isso. Ok, que é uma melhora. Porém, o aumento no recolhimento de tributo, ele joga essa melhora no ralo, porque você não vai ter, você pode ter um ganho de tempo de trabalho, mas você vai ter que pagar muito mais, você vai encarecer o produto. Pessoal, outro imposto também que a gente tem que analisar aqui é o CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços, né? A gente tem aí 3 impostos federais, o PIS, o Programa de Integração Social, o COFINS, que é a Contribuição Financeira sobre Seguridade Social, e o IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados. Esses 3 viram o CBS, tá? Então, você tem aí, sem dúvida nenhuma, uma simplificação, eles viram um só, mas também você tem aí uma tendência de aumento na sua alíquota. Então, não adianta nada você falar para a pessoa, ó, você vai gastar menos tempo para organizar seus tributos, mas você vai pagar mais. Ninguém quer pagar mais. O Brasil já está no limite dessa parte tributária. Sobretudo, a gente tem que ter um debate no Brasil sobre carga tributária. Porque no Brasil você paga a carga tributária, e tem países que você paga uma alta carga tributária também, países da Europa. Só que às vezes esses países você paga uma alta carga tributária, mas você tem um bom hospital, uma boa escola. No Brasil não é isso que acontece. Quem tem condições de pagar, além de pagar essa alta carga tributária, paga um plano de saúde. Quem não tem condições de ficar refém num sistema público de saúde péssimo, que é o sistema hoje do SUS. A questão da educação. Você no sistema educacional hoje também, quem tem condições de pagar uma escola particular, vai pagar uma escola particular. Sinal que a educação pública é muito ruim. Ou alguém conhece alguém que tem condições de pagar uma escola privada e não pague e deixe o filho na escola pública? Não, isso não existe. Segurança também, ou seja, a segurança prestada pelo Estado também não é boa. Tanto que quem tem condições mora num condomínio fechado, quem tem condições mora numa rua fechada, trabalha num prédio de escritórios que tem segurança particular. Então, além de você pagar a segurança pública, você também paga a segurança particular. Tudo que o Estado diz prover, no Brasil, ele entrega muito mal. Então, esse debate que no Brasil a gente precisa refletir sobre ele. E esse debate ele deveria preceder essa reforma tributária. Você não deveria fazer uma reforma tributária que foi feita de toca de caixa. O senhor Arthur Lira, ele foi muito mal nessa aprovação, que a gente sabe que o governo Lula ofereceu 6 milhões de reais em emendas para os deputados que votassem a favor. Muitos deputados federais que a gente conversa falaram que, olha só, receber esse texto num dia de noite, com mais de 140 páginas, tinha que votar no outro dia. Quem consegue ler um texto? Eu demorei aproximadamente 3 dias para ler o texto todo e fiquei com muitas dúvidas, mesmo sendo advogado. Fiquei com muitas dúvidas sobre o texto, então não tinha condições de votar. Você imagina um deputado federal com uma série de obrigações a fazer, ele recebeu um texto com mais de 140 páginas e tem que votar no dia seguinte. É óbvio que ele não vai conseguir. Então, o certo de um deputado federal seria votar contra esse texto para que essa matéria fosse debatida, né? Então, você tem ali a criação do imposto para iates, jatos, lanchas, um imposto para agradar a esquerda, para a galera tuitar, porque a gente sabe que isso aí não vai ajudar em nada, você vai prejudicar esses setores, porque são poucas pessoas que têm barco? São poucas pessoas que têm jato? São, mas esse segmento emprega muita gente, então é importante que esse segmento que no Brasil já passa por dificuldades, né, que ele não seja, que você não aumente a carga tributária, até porque eles já pagam muitos tributos em impostos, folha de pagamento, então muitos tributos já são pagos para as pessoas. Você vai criar um IPVA para barco, só que o IPVA não é feito para custear as estradas, o barco anda em estrada, esse tem que botar o barco para pagar IPVA. Não é melhor você deixar esse segmento livre para que ele possa ter um preço melhor e possa vender mais o seu produto e gerar mais empregos, que é isso que a gente precisa, de indústrias,
né, de indústrias que a gente precisa. Não, eles vão e criam mais um imposto para a esquerda fazer suas postagens no Twitter, que é isso mais que parece. Você também começa a verificar essa pauta ambiental entrando na reforma tributária. Tem um favorecimento da criação de carros elétricos, que a gente acredita aí que seja um lobby da indústria chinesa, tá? Você vê hoje a BYD, né, uma indústria chinesa que tinha como diretor na América Latina o Eduardo Paes, que é prefeito no Rio de Janeiro pelo 3º mandato. Ele foi diretor da BYD, né, ele foi um braço dessa empresa que tem ligações com o Partido Comunista Chinês. Então você tem esse favorecimento, com certeza um lobby. Você tem também a questão do IPTU, que os prefeitos agora podem aumentar a alíquota do IPTU sem passar na Câmara Municipal, obviamente, porque esse projeto prejudica os prefeitos, né, prejudica muitos prefeitos, porque você vai concentrar mais recursos em Brasília, os prefeitos vão ter que ir para Brasília pedir a bênção do presidente da República, dos ministros, para poder ter recursos para pagar suas folhas de pagamento, pagar suas obras nas suas regiões. Então, para agradar prefeitos, o que eles fizeram? A gente está tirando o dinheiro de vocês aqui, mas vocês podem aumentar, pega o dinheiro com o povo, tá? Eu vou liberar aí para vocês aumentarem o IPTU, não precisa passar na Câmara Municipal, não, você aumenta por decreto. Então, mais um absurdo dessa lei. Você tem aí imposto sobre heranças e doações sendo progressivo, ruim também, porque existe dificuldade de se pagar esse imposto. Algumas pessoas vão receber herança, não tem o dinheiro para pagar o imposto e trava a herança. Isso é um dos motivos porque processos de inventário demoram no Brasil, pela falta de recursos para você pagar isso. Então, a gente tinha que ter reduzido esse imposto, então eles aumentaram esse imposto. E você tem também a questão aí, uma grande discussão da questão da cesta básica, tá, gente? O que acontece? O Ministério da Economia diz que o valor dos produtos essenciais vai cair. A Abras, que é a associação mais séria do mercado, que inclui a maioria dos supermercados do Brasil, os atacadistas, que geram milhões de empregos, né, um segmento extremamente importante para a nossa economia. A Abras diz que a cesta básica vai aumentar em torno de 60% com a aprovação dessa reforma. Porém, o Ministério da Economia diz que não, diz que vai baixar, mas o Ministério da Economia não apresenta estudo, enquanto a Abras apresenta os seus estudos. Então aí fica a seu critério se acreditar na Abras, que representa esses empresários, né, e você acreditar no senhor Haddad, né, o ministro da Economia do PT. Então é isso. Tem algumas outras questões peculiares, mas principalmente é isso. Se você puder aí curtir, compartilhar esse vídeo, fico muito grato. Fique com Deus, um grande abraço.